noite. Fernanda Mateus é, como se sabe, candidata à Câmara Municipal de Odivelas pela CDU. Numa primeira entrevista, a TVL deu-lhe a conhecer o perfil da candidata. Hoje damos-lhe a conhecer as ideias políticas de Fernanda Mateus e da CDU para Odivelas. Por isso mesmo temos connosco para uma entrevista a Fernanda Mateus, Olá, a quem eu agradeço desde já estar aqui esta noite connosco, para nos falar então sobre as ideias que tem para o Concelho de Odivelas. Pergunto-lhe desde já como é que está a correr a sua campanha. Já anda na rua, já há bastante tempo? Está a correr bem, é uma campanha muito enriquecedora, na medida em que nos permite falar com muitas pessoas, sentir muitos dramas imensos com que estão confrontadas no seu dia-a-dia, muitos deles que resultam das políticas nacionais, situações de desemprego, situações de pobreza. Enfim, as pessoas aproveitam também essas ocasiões de contacto direto para se também queixarem. tem sido muito rica pelo apoio que sinto relativamente às razões que nos levam a estar, digamos, nesta candidatura com o objetivo de assumir a presidência da Câmara de Odivelas. Fernanda, de todas as suas ideias da sua candidatura, do seu partido para o Concelho de Odivelas, qual é a medida que melhor define o perfil da sua candidatura? Bom, eu creio que dizer-lhe em primeiro lugar que nós não partimos do nada. Portanto, nós temos um conjunto de gente que tem estado nos órgãos autárquicos, municipais e de freguesia, com conhecimento profundo do Concelho, com propostas que têm sido apresentadas e, portanto, nós apresentamos a estas eleições, virados, obviamente, para o futuro e com a consciência que podemos, de facto, fazer a diferença e abrir um novo ciclo na Câmara Municipal de Odivelas, colocando pela primeira vez a CDU na presidência. E, portanto, eu creio que o que pode definir, em primeiro lugar, é isto. Nós queremos uma gestão pública, transparente, criteriosa dos recursos financeiros da autarquia. Consideramos que tem havido esbanjamento de recursos financeiros em parcerias público-privadas para construir, por exemplo, um pavilhão multiuso ou uma escola que custou 3 vezes mais do que uma escola daquela tipologia. Será a primeira medida Portanto, a tomar? A primeira medida a tomar é procurar diminuir despesas supérfluas, despesas que são desadequadas, para que, com esses dinheiros, colocá-los ao serviço de toda a intervenção municipal. E há um outro aspecto muito importante, que se decide nestas eleições. É que, connosco, a água pública continuará a ser uma realidade no Concelho de Odivelas, bem como a questão dos resíduos sólidos. Vamos falar da temática dos SEMAS, já que começou por falar na renegociação que pretende fazer, se for eleita presidente, das parcerias público-privadas. Gostaria que me concretizasse que medidas realmente concretas é que tem para conseguir a CDU sempre teve ideia. uma oposição muito clara relativamente à decisão da Câmara de construir o pavilhão multiusos, que é um equipamento efetivamente necessário, e de construir a Escola dos Empréstimos de ensino básico, que é também uma reivindicação antiga da população daquela freguesia, mas nós sempre nos opusemos de esta construção ser feita na base de uma parceria público-privada. Porque a vida está a comprovar todos os dias que isto se tratou de um negócio que foi colocado na mão dos privados à custa de despesas e de transferência de receitas importantes do município, que são mensalmente, durante mais de 20 anos, colocadas e que hipoteca, portanto, o município. Para ter uma ideia, este negócio do PS custa mensalmente 169 mil euros, ou seja, 2 milhões de euros por ano. E a não ser invertido esta situação, e a não ser renegociada, digamos, estas parcerias com vista a minorar os seus prejuízos financeiros para o município, isso significará custos para o município na ordem dos 63 milhões de euros. Portanto, nós consideramos isso perfeitamente inconcebível e, portanto, iremos fazer tudo para procurar renegociar essas parcerias, procurando, na verdade, ver como é que reduzimos ao máximo os impactos financeiros que se prolongam no tempo e que, no fundo, hipotecam financeiramente o município. Até porque esse dinheiro acaba por fazer falta Naturalmente, para colmatar outras necessidades da população. O próprio PS abandonou imensas áreas de intervenção municipal, incluindo, deixou de construir escolas que tinha no seu programa eleitoral em 2009, exatamente com a justificação de que não há dinheiro.
E, portanto, nós consideramos que é preciso, de facto, gerir bem os dinheiros públicos, não são nossos. De resto, já agora dizer que esta medida é uma entre outras. Por exemplo, nós consideramos que é absolutamente necessário limitar ao máximo a aquisição de serviços externos em áreas com vantagem os serviços municipais possam fazer. Portanto, a população talvez não saiba, mas para se deslocar um documento de um serviço para o outro, paga-se uma empresa privada. Para uma pequena intervenção de tapa-buracos, paga-se uma empresa privada. Muitas vezes por ajuste direto. Não é pelo... portanto, é uma empresa que faz, que presta esses serviços. Para um estudo que a Câmara quer fazer, contrata uma empresa de assessoria, quando existem juristas e técnicos qualificados na autarquia. Isto é muito dinheiro. O que se gasta em rendas, pela dispersão dos serviços da autarquia, sem qualquer ganho para a população, são verbas vultuosas. Portanto, nós consideramos, quando eu falava há pouco de uma gestão pública e criteriosa dos recursos financeiros, é exatamente ver do lado da despesa o que é que são coisas supérfluas, o que é que são opções que foram erradas, que beneficiaram um negócio privado, mas que têm sido feitas à custa do erário público e que está a hipotecar financeiramente a autarquia, não só hoje, está a hipotecá-la para o futuro e, por essa via, poder fazer trabalho. Mas agora queria lhe dizer uma outra coisa. Nós também consideramos que, em matéria de política fiscal, naquilo que tem a ver com taxas e impostos da esfera municipal, nós temos uma proposta muito clara. Nós guiar-nos-emos por critérios de justiça social. Nós procuraremos aliviar, na medida do possível, as famílias. Por exemplo, nós temos a proposta de uma redução progressiva do IMI. É importante ter em conta que, em 2012, o IMI que se pagava no Concelho de Odivelas era o mais elevado que a legislação previa. Como também não deixaremos de examinar detalhadamente como é que, em matéria de taxas, se pode aliviar o comércio local, que está em dificuldades reais. No diálogo com o comércio local, e ver quais são as sentido, soluções em termos... Há muito, isso é um problema. Dificuldade sentido. Como também, nessa matéria, procuraremos ver, ao nível da avaliação em relação à derrama, que podem ser consideradas, de isenções transitórias, enfim, de redução, tendo em conta empresas que no Concelho têm uma faturação mais baixa, que criam emprego e que também por essa via, portanto, podem ser aliviadas. Portanto, no fundo, nós temos uma ótica que é reduzir as despesas que são supérfluas e, portanto, procurar, ao nível da política fiscal, portanto, ter critérios de justiça social. Eu não sei se as pessoas sabem, mas na Câmara de Odivelas, a receita do IMI foi, digamos, o imposto que mais entrou. Portanto, nós pensamos que é necessário fazer, desse ponto de vista, uma ruptura radical relativamente a esta situação. Até porque considera que há uma gestão pouco rigorosa. É pouco rigorosa e na verdade, vê-se que muitas obras são autênticos negócios digamos, a favorecer os privados. Aliás, eu utilizei uma expressão no início, portanto, da minha candidatura, a Câmara transformada, digamos, num escritório de negócios. Isto, efetivamente, em muitas áreas é assim. Agora é a água. Quer dizer, justifica-se que se queira privatizar a água até 2042, transformar um bem da humanidade, um bem que é escasso, num negócio ao serviço de uma entidade privada, quando está aprovado por outras zonas do país que foram para estas soluções, que a água fica mais cara para os consumidores, que há perigos reais das taxas de rentabilidade da empresa não serem salvaguardadas e, portanto, a Câmara ter que indenizar. De resto, nós tivemos agora, recentemente, acesso a um parecer da entidade reguladora que, em muitos domínios, vem dizer aquilo que nós já anteriormente dissemos. Aspectos vagos, aspectos que não estão explícitos, que permite, digamos, soluções aleatórias contra o município, despedimento. Portanto, não há garantia, inclusivamente, que os trabalhadores dos trabalhadores, e é preciso saber que os trabalhadores, para já, o emprego público é uma componente importante para a defesa da água pública e para o desenvolvimento económico do Concelho. Mas, por outro lado, deixe-me só dizer, estes 500 e muitos trabalhadores têm um know-how de gestão pública da água. Portanto, não são desprezíveis nem são descartáveis. Portanto, nós estamos aqui a tratar não apenas
do problema destes trabalhadores, das suas famílias, não é? Estamos a tratar do desenvolvimento económico do concelho, que precisa de emprego público, mas estamos também a tratar de um know-how que é preciso na salvaguarda, portanto, da água pública. Travar a privatização da água é, de resto, uma das suas grandes bandeiras nesta campanha política. Eu pergunto-lhe, esta situação dos SEMAS, que já, enfim, dura há tanto tempo, é quase que uma novela, como é que se resolve? Se a Fernanda Mateus for eleita nestas autárquicas, Presidente da Câmara de Odivelas, como é que vai consertar aqui agulhas com louros? Como é que vai resolver toda esta problemática que é uma indefinição? Eu acho que disse bem uma novela, porque na verdade o que nós temos assistido nos últimos anos é uma clara manipulação da população. Porque se criou a ideia de que havia desencontros, criou-se a ideia de que não era possível dialogar para facilitar a privatização. Eu creio que hoje está claro que houve uma estratégia deliberada ao longo destes 12 anos, 8 anos com Susana Amador como Presidente, objetivamente para deixar de degradar e para procurar vender a solução da privatização como uma solução. E, portanto, creio que isto hoje está claro. E quero dizer que Susana Amador enganou-se. Pensava que, em vésperas das eleições, não obstante não ter dito nada anteriormente, inclusive no programa eleitoral sobre esta matéria, e eu considero que mesmo que tivesse dito, não era por isso que teria legitimidade para avançar. Mas a verdade é que não disse. E, portanto, pensou que isto era, enfim, que avançava com isto. A população com quem nós contactamos percebe claramente que a água pública é de todos. E que privatizar é transformá-la num negócio para alguns. E naturalmente que nós, aliás, Bernardino Soares, em Louros, também já o disse, nós sentar-nos-emos à mesa para uma gestão partilhada entre a Câmara de Louros e a Câmara de Lisboa, de Odivelas. Mas desculpem. Isso se a CDU ganhar em Odivelas Eu e ganhar em creio Louros, que, se houver partidos diferentes. Sim, o processo é mesmo. Nós vamos lutar para uma gestão partilhada no âmbito dos SEMAS. Até porque é preciso dizer uma coisa. A Câmara de Louros sozinha, sem uma gestão intermunicipal, o caminho, que se o PS continuasse, que não vai continuar como espero, também tem um caminho de privatização, que tem que ser travado. Mas, digamos, independentemente de qual seja o cenário, da minha parte, enquanto futura Presidente, se for Presidente da Câmara de Odivelas, farei tudo para que a Câmara de Odivelas assuma de corpo inteiro as suas responsabilidades. De resto, é preciso dizer que o facto de o PS ter mantido Odivelas como cliente do serviço, ele é responsável pelas quebras de investimento, pelas anomalias que se têm verificado. Ora, nós teremos uma opção exatamente diferente. Nós partilharemos a responsabilidade, procuraremos, de facto, uma intervenção que vise repor a ausência de investimentos que são necessários à parte da rede, que está de facto muito envelhecida, veja-se Canessas, portanto, há vários aspectos que é preciso um investimento claro, e, portanto, ao longo do mandato, portanto, relativamente a este domínio. Creio que, inclusivamente, é necessário avaliar as tarifas. As tarifas são muito elevadas, portanto, esse é um assunto também que tem que ser equacionado. Aliás, o meu camarada Bernardino Soares já disse claramente que se assumir a presidência da Câmara, portanto, serão reduzidas as tarifas. Portanto, creio que, da nossa parte, nós faremos tudo em defesa da água pública, porque a água é um direito de todos. Tenho ouvido muitas queixas da população, por parte da população, sobre, por exemplo, a recolha de lixo, sobre mesmo o abastecimento de água. Eu creio que há setores da população, de facto, que se queixa das anomalias, mas também quero dizer... Determinadas freguesias. Freguesias. Mas também lhe quero dizer que as pessoas compreendem. Quando são informadas por nós da privatização, as pessoas percebem claramente que não é com os privados que se vai resolver as anomalias. Há, de facto, também muitas queixas relativamente não só à limpeza, portanto, dos resíduos sólidos, mas também à limpeza, à varrição, a chamada varrição, e creio que isto só se salvaguardará se a recolha dos resíduos sólidos continuar na gestão pública e a Câmara Municipal de Odivela não se mantiver numa situação de cliente de um serviço, e zelar, de facto, para melhorar a qualidade de serviço. Não é nenhum privado que
que vem resolver os problemas, portanto, Na desse sua nível. opinião, Fernanda Mas agora deixe-me dizer uma coisa, mas também se sente muitas queixas relativamente a uma conivência que tem havido entre a Câmara e juntas de freguesia, que têm esta competência em grande parte descentralizada, que, por exemplo, em Odivelas é uma coisa incrível. Há muitas queixas em Odivelas por falta de limpeza das ruas e, de facto, já há ensaios que nós consideramos inadmissíveis, de entrega a empresas privadas. A Câmara, por exemplo, entregou uma empresa privada, portanto, todo o aspecto da varrição, portanto, uma parte das colinas do Cruzeiro. E a Junta de Freguesia, uma parte da urbanização da Arroja, Patameiras, entre outras, já entregou. Nós consideramos que isso, connosco, isso é absolutamente inaceitável. Portanto, nós temos que continuar a partir da Câmara, a partir das Juntas de Freguesias, até com aprofundamento do protocolo de descentralização de competências em várias áreas, que connosco isso se confirmará. Também neste domínio nós faremos tudo para, em conjunto com as Juntas de Freguesia, de facto que haja esse trabalho a ser feito. Porque já agora dizer-lhe uma coisa, quando vamos, por exemplo, à freguesia da Ramada, ou à freguesia de Canessas, que são duas freguesias da CDU, nós não encontramos queixas. Um grande orgulho de muita gente, porque há, de facto, eleitos da CDU que prezam aquelas freguesias. Nós olhamos para a Ramada... Mas como é que as freguesias têm competências para zelar potenciam a descentralização de competências, não é? Potenciam a descentralização de competências para, efetivamente, colocarem as suas freguesias. Vamos à Ramada. Mas têm mais competências? Não têm mais competência, eu acho que têm mais zelo. E têm o interesse público, de facto, ao serviço das populações. É a preocupação. Eu vou-lhe dar um outro exemplo concreto. Os trabalhadores da varrição, por exemplo, na Junta de Freguesia de Odivelas, não têm apartamentos. Mas os trabalhadores da varrição, da Ramada e de Canessas têm. Porque há uma gestão que tem respeito pelo serviço público que deve ser prestado à população neste domínio da limpeza urbana e tem respeito pelos seus trabalhadores, não os manda comprar fardas com o dinheiro do seu bolso ou não diz para virem trabalhar com uma roupa qualquer. Portanto, estes são apenas uns exemplos. E pegando nesse exemplo, se for Presidente de Câmara, defende mais competências para as juntas de freguesia? Bem, eu quero dizer que o projeto CDU foi pioneiro, digamos, na delegação de competências para as juntas de freguesia. Porque temos a consciência de quanto mais próximo estiver o poder local, maior é o conhecimento que tem dos problemas sentidos, melhor se poderá fazer uma definição de prioridades que corresponde aos meios financeiros que temos e que corresponde igualmente às necessidades da população. E, portanto, connosco e comigo como Presidente portanto, da Câmara e com a equipa da CDU que temos, portanto, ao município, é seguramente um compromisso que é o reforço das competências das juntas de freguesia, portanto, em vastas áreas onde elas podem prestar um bom serviço à população. Mas também faremos uma outra coisa. Nós procuraremos, com as juntas de freguesia, com a população, discutir previamente os orçamentos e os planos de atividade. Porque consideramos que é absolutamente necessário que estes importantes instrumentos sejam discutidos com os interessados, para em conjunto procurarmos encontrar soluções para o conjunto de problemas que há que resolver. Outra das suas propostas é a construção de mais centros de saúde. Em matéria de saúde, como é que está o Concelho de Odivelas? Acha que são realmente mais necessários centros de saúde? Onde? Bom, eu quero, em primeiro lugar, dizer que a construção de centros de saúde não é uma competência da Câmara Municipal. E já agora faço aqui um parênteses para dizer que é preciso que a população se lembre que Susana Amador e o PS, em vésperas de eleições, distribuiu um folheto com o rosto da candidata, afirmando que Odivelas iria ter 4 centros de saúde, um deles em Odivelas. Está a referir-se a 2009? A 2009. Pronto. Esta é uma questão. A verdade é que, e aliás, se olharmos para o boletim municipal, que também o tenho aqui, há uma valorização dos 2 centros de saúde que foram construídos e eram precisos na Póvoa de Santo Adrião e a unidade familiar na Ramada. Bom, mas o que não se diz, e esta é uma matéria que nós seremos muito combativos e muito determinados junto ao Poder Central, primeiro, é que temos menos serviços. Fechou o CATOS de Odivelas e as populações têm que ir à Póvoa. Fechou-se o Centro de Saúde de Odivelas, que de facto não tinha condições.
mas que deveria ter havido outro em sua substituição. E que eu saiba, nem a Presidente da Câmara, nem a vereadora do PSD da Saúde disseram nada a esse propósito. E a verdade é que cerca de 30 mil utentes são deslocados para a Ramada. E, portanto, nós vamos nos bater pela construção dos centros de saúde, portanto, que são necessários para Odivelas e, portanto, Famões, Olival Basto, portanto... Mas há uma outra questão. É que nós não estamos melhor na saúde. Porque aumentou entre 2005 e 2012 o número de utentes que não têm médico de família. Passou da ordem dos 32 mil para os cerca de 56 mil. E há freguesias particularmente flageladas com este problema. A freguesia de Odivelas, a freguesia de Canessas, a freguesia de Pontinha, entre outras. Não estamos melhor, nesse ponto de vista, de facto, estamos pior. E, portanto, creio que estas são matérias que nós, para além, para já não falar, do problema da dificuldade do transporte até ao hospital, que é muito sentido pela população e que aí sim a Câmara Municipal deveria ter intervido claramente nesse sentido e que nós nos propomos antes de entrarmos na rede de transportes, que é um assunto já agora, mas ainda na área da saúde, exatamente, dizer uma outra questão. Nós defendemos que haja reforço, digamos, do serviço dos cuidados continuados, que se mantenha a unidade ligada aos aspectos da psiquiatria, portanto consideramos absolutamente necessário que se mantenha, e iremos também intervir para defender o Serviço Nacional de Saúde, para que sejam reduzidas as despesas aos utentes. É inaceitável. Cada vez mais as pessoas deixam de ir à consulta porque deixaram de ser isentas, portanto, do pagamento da taxa. Há menos ida, de facto, ao médico porque as pessoas têm problemas. É o problema da taxa, é o problema dos transportes. Portanto, continuaremos a bater relativamente a estas matérias, para além de haver esferas de intervenção municipal. Aliás, nós já tivemos uma vereadora, em minoria, a Natália Santos, que teve a área da saúde. Portanto, há depois, na esfera da política municipal, muita coisa que se pode fazer portanto, na área da saúde. E uma Câmara Municipal, o poder local, tem esse poder, passa a redundância, interventivo junto do poder central? Tem que ter, com as populações, tem que ter, porque está no seu território. E, portanto, há dois patamares de intervenção que tem que ter. Tem que intervir nas esferas de competência própria e tem que intervir junto de outros em matérias que dizem respeito à população. Mas ainda na política municipal, na área da saúde, é assim, não é indiferente se temos qualidade de água, se temos limpeza urbana, se temos uma boa recolha de resíduos sólidos. Portanto, na política municipal, nós defendemos uma visão transversal. Por exemplo, se nós vemos em bairros mais carenciados socialmente, como, por exemplo, os bairros do governo civil, em que não há cuidado com a limpeza, em que os esgotos estão à luz do dia. Isto também é um problema de saúde pública. Portanto, nós entendemos a intervenção na área da saúde transversal aos diversos domínios, se há uma lixeira, portanto, aos diversos domínios de intervenção municipal, como consideramos que, ao nível da prevenção para a saúde, dos hábitos saudáveis, é preciso fazer trabalho em conjugação com muitas associações que estão no terreno. Existem associações de apoio a doentes, existe, por exemplo, uma associação das mulheres que sofreram do cancro da mama. Há que fazer trabalho com os agentes, com os centros de saúde, com os médicos. Portanto, há aqui uma esfera de intervenção muito vasta que nós não abdicaremos, de facto, de ter, portanto, a partir da presidência da Câmara. A Fernanda Mateus, a ser presidente da Câmara de Odivelas, será uma presidente muito interventiva, muito ativa nesse sentido? Serei muito interventiva, mas também tenho uma grande segurança relativamente à equipa de pessoas que porque temos o Rui Francisco, temos a Maria da Luz, temos a Natália Santos, temos um conjunto de candidatos que farão uma equipa, eu diria uma equipa maravilha, relativamente à consciência, à determinação, primeiro o conhecimento que têm do Conselho, a combatividade que a maioria deles já mostraram nos órgãos autárquicos em minoria, portanto, eles já mostraram essa combatividade. E creio que é uma equipa onde eu me integro, que eu creio que estamos, de facto, em condições de abrir um novo ciclo no Conselho de Odivelas. Com esta ideia, nós não fazemos promessas fáceis. Nem fazemos promessas para ganhar votos. Nós temos seriedade. Temos consciência das dificuldades. As câmaras cada vez mais têm asfixias financeiras, falta de verbas, limitação, mas temos consciência que, precisando continuar a lutar contra isso,
Porque o poder local tem que ter meios, é um patamar muito importante na resolução, não é um parente pobre do poder central. Aliás, a Constituição consagra o poder local como um patamar importante que tem que ter, digamos, uma distribuição justa dos recursos financeiros do Estado. Continuaremos essa luta. Mas consideramos que tem que haver uma outra gestão ao serviço da população, não esbanjando, não colocando ao serviço dos interesses privados e procurando encontrar soluções com as pessoas e com quem está no terreno. Com as associações de moradores, com as associações de jovens, com os dos reformados, com os agentes económicos, com os agentes religiosos, com os agentes culturais. Sentar e ver, vamos lá ver. Como é que vamos tem que se ouvir mais a população. E encontrar com eles soluções para os problemas. Outro dos graves problemas que afeta Odivelas, que é um concelho que ainda é visto como um concelho muito residencial, é a rede de transportes. Portanto, as pessoas veem as carreiras cada vez mais reduzidas, os transportes com pouco conforto, mas com bilhetes caros. Como é que se resolve esta situação? Como é que se consegue reorganizar e melhorar a rede de transportes públicos no concelho? Uma das propostas que temos, ligada ao próprio Plano Diretor Municipal, que certamente ainda iremos falar, nós pensamos que é preciso reequacionar o plano de transportes e de mobilidade. Tem que haver uma estratégia, não é? Relativamente a esta área. Quer dizer, não podem ser coisas avulso. Por outro lado, consideramos que é absolutamente necessário que a Câmara tenha instrumentos, para já tenha orientações claras, que é absolutamente necessário melhorar a circulação interna dentro do concelho. Quer dizer, é inadmissível que uma pessoa para ir do Olival para Odivelas, quer dizer, tenha imensas dificuldades, e posso dar outro exemplo. Portanto, consideramos que é preciso, de facto, melhorar a mobilidade e a circulação interna. Ou que, por exemplo, pessoas como eu encontrei, da Roja, que me dizem, bom, eu estou aqui, às vezes, se não apanho o transporte, estou aqui meia hora à espera. E de inverno é problemático. Portanto, eu creio que isso é absolutamente inadmissível. E, portanto, tem que ser definida uma estratégia de intervenção, em que se veja o que é que no plano municipal e de forma direta tem que ser feito, mas também ter uma intervenção junto dos operadores. É absolutamente necessário. Os bilhetes são caros e, portanto, é necessário com eles discutir, digamos, soluções para melhorar, de facto, a qualidade da oferta dos transportes públicos e garantir, de facto, a mobilidade das populações. Temos, por outro lado, a questão do transporte para o hospital, que é uma questão absolutamente necessária. E aí, tem alguma proposta já mais concreta? Nós temos que continuar a intervir junto dos operadores. A Câmara também não pode permanentemente substituir-se. A Câmara deve complementar, mas não pode substituir-se às entidades. Portanto, temos que, de facto, ter um processo reivindicativo com as populações, a exigir, de facto, que haja acessibilidade ao hospital. É uma questão crucial que é muito sentida pelas populações. E quem diz aos hospitais diz também às escolas. É tudo. O transporte escolar também é outra preocupação da população de Odivelas. Sim, mas aí nós garantiremos, de facto, que seja garantido o transporte escolar, é uma competência que a autarquia tem e, portanto, nós teremos que dar resposta e daremos resposta e teremos também em atenção situações como do transporte adaptado para crianças, digamos, com deficiência. Portanto, essa é uma linha que seguramente assumiremos um papel ativo. E também é urgente a construção de mais escolas e requalificação? Aliás, a atual Presidente refere muito o trabalho que foi feito na educação. Mas eu creio que aquilo que me distingue, e distingue a CDU, primeiro, para nós é inconcebível construir duas escolas, a Escola dos Empréstimos na Ramada e a Escola da Arroja, tem o mesmo número de salas, é para o ensino básico e jardim de infância, tem a mesma tipologia, e a Escola dos Empréstimos tinha custado 3 vezes mais e leva 20 e tal anos a pagar. Enquanto que a outra escola, portanto, custou muito menos. E porquê é que isto acontece? Porque uma foi parceria público-privada, que nos hipoteca, e a outra, portanto, foi uma adjudicação normal. E, portanto, da nossa parte, nós consideramos que é preciso alterar a situação de desigualdade na oferta, portanto, de escolas para as crianças deste concelho. Porque eu acho que é inadmissível que ainda exista uma escola como a Escola Mário Madeira, num bairro de famílias carenciadas, que aquela escola não tenha sido requalificada, e foi promessa, portanto, do PS no programa eleitoral, quando
digamos, a construção de uma escola ou a requalificação daquela escola faria toda a diferença para procurar interromper o ciclo de pobreza em que aquelas crianças e as suas famílias se encontram. E, portanto, nós procuraremos um plano plurianual de intervenção que vise, por um lado, construir de raiz algumas escolas. Por exemplo, a escola de Canessas é uma necessidade, a Ribeirada também, e ter um plano muito claro de requalificação de um conjunto de escolas, naturalmente que dando prioridade àquelas que são mais prementes, mas procurando, de facto, acabar com as desigualdades da oferta dessas escolas que existem no Concelho. Qual é a situação mais problemática Há matéria? Há várias problemáticas, inclusivamente escolas, e nós consideramos que é necessário reduzir o número de escolas que ainda funcionam a horário duplo. Portanto, que é absolutamente... há escolas que funcionam sem que as AECs, as atividades extracurriculares, não tenham qualquer, portanto, possibilidade de serem desenvolvidas em boas condições. Portanto, isso tem que ser analisado. Nós, aliás, propomos, portanto, uma revisão da carta escolar. O PS na Câmara reviu esta carta para retirar a construção de uma série de equipamentos que estavam previstos e que até estavam no programa eleitoral do PS, pura e simplesmente desapareceu. Portanto, nós consideramos que é preciso fazer essa revisão. Nós temos ideias do que é fundamental, mas vamos discutir, não é, com a comunidade educativa, com as populações e, portanto, procurar que haja um plano anual, digamos, e uma estratégia de resolver ao longo do mandato as questões efetivamente mais prementes nesse domínio. Por outro lado, ao nível da educação, continuaremos, digamos, a garantir a gratuidade dos manuais escolares para o primeiro ciclo, ainda que aqui eu quero fazer um parênteses. Aquilo pela qual a CDU se bate é para que essa gratuidade dos manuais escolares não seja feita pelas autarquias. Seja um direito das crianças garantido pelo Estado, porque é para isso que os pais pagam impostos. E, portanto, nós não naturalmente que avançaremos e continuaremos com essa gratuidade, portanto, dos manuais escolares, mas sempre na perspectiva de não ocultar que aquilo que seria justo para o município, para as crianças e para as famílias, é que esses manuais escolares, portanto, fossem oferecidos pelo Estado, já que pagamos impostos e, portanto, é justo. Mas acha que em Odivelas esse processo não tem corrido bem, da gratuidade dos manuais escolares? Eu não tenho informação que não tenha corrido bem. Sei que houve alguns momentos em que a situação era de empréstimo, felizmente que isso foi resolvido, porque acho que era uma solução lamentável. Dizer, olha, meu amigo, tens aqui o livro, mas não riscas, não escreves, dá cá. Portanto, felizmente que isso foi resolvido, portanto, o manual escolar é dado à criança, mas eu creio que é preciso que a população tenha ideia de que esta não é uma competência, que a gratuidade deveria ser para todas as crianças e que isto devia fazer parte de uma escola pública de qualidade, sem prejuízo de continuarmos a fazer. Naturalmente que ao nível da ação social escolar será fornecidas 3 refeições, portanto, às crianças e procuraremos naturalmente também ter em conta, na nossa intervenção junto do Poder Central, a ideia que a defesa da escola pública também passa pelas políticas nacionais. Nós podemos ter uma escola pública de qualidade. E eu quero dizer que nesta matéria, e tenho visitado muitas escolas, e de facto aquilo que é feito aos professores e às nossas crianças é uma coisa absolutamente inaceitável. Tenho ouvido queixas dos professores? Muitas queixas, porque nós estamos em processos de mega agrupamentos, desmontagem de secretarias que foram montadas com muito amor. Tenho, por exemplo, o caso de Canessas, não é? Pessoas muito preocupadas com o seu futuro, não é? Se vão ficar colocadas ou não vão ficar colocadas. Situações em que estão sobrecarregadíssimos com uma carga de tarefas burocráticas em que a política de sucessivos governos e deste governo lhes retira aquilo que é essencial. É que ensinem bem e que tenham uma escola e que a escola contribua para a igualdade do sucesso. Mas aqui coloca-se novamente as políticas nacionais. A situação da intervenção do poder local no poder central. Mas o que eu quero dizer é que nós assumiremos as nossas competências próprias em ligação com a comunidade, mas não seremos nem passivos, nem silenciosos, nem seguidistas relativamente a políticas nacionais que no nosso território são prejudiciais às nossas crianças. E acha que o atual executivo tem sido passivo? Eu acho que tem havido um seguidismo completo, não só em relação às parcerias público-privadas, não é?
porque há as SCUTs, há as parcerias públicas privadas para os hospitais, mas em etc. matéria de educação também. E também, em muitas matérias, acho que se devia ter batido o pé. Porque a escola pública de qualidade é feita com o contributo, naturalmente, também do poder local, sem dúvida, mas não dispensa as políticas nacionais. E, portanto, se nós temos um quadro de política... Aliás, vai abrir o ano letivo. E os pais e as crianças vão se deparar neste Conselho com dois problemas. As consequências das políticas nacionais, claríssimas, e com, digamos, as consequências de opções erradas, até de abandono, a que muitas escolas deste Conselho têm sido sujeitas. E, portanto, creio que vamos ter que intervir no plano local, intervenção da Câmara e, naturalmente, sendo exigentes e estando ao lado da comunidade Tem que ser feito um trabalho de ação social também nesse sentido. Sem dúvida, de intervenção social, sem dúvida. Nós estamos no nosso território, acho que temos que nos preocupar com o que acontece, porque isso também é fundamental se queremos um território com qualidade de vida, mais harmonioso, não é? De vários pontos de vista, não dispensa a intervenção da autarquia, e creio que deste ponto de vista a gestão de 12 anos do PS na Câmara e de 8 anos de Susana Amador deixou muito a desejar, não obstante a propaganda. Há muitos vídeos, há muita propaganda, mas é a propaganda quem está, não é? Mas também, simultaneamente, temos que pugnar por políticas nacionais que, efetivamente, alterem a vida das pessoas. Porque as pessoas falam-nos em desemprego. A gente olha para o tecido económico e, de facto, nós estamos a ver este Conselho cada vez é mais um dormitório. Portanto, e como é que isto se inverte? Por um lado, na política municipal, ver que medidas, que atuação é que podemos ter, digamos, de ajuda, de revitalização, de incentivo à criação de emprego, mas não nos iludamos, não é? Que se não houver no plano nacional uma ruptura com esta política, digamos, o desenvolvimento económico fundamental e a fixação de novas atividades, que é absolutamente necessário neste Conselho, para diminuir, digamos, esta tendência de dormitório, será mais difícil de resolver. Fernanda Mateus, só para encerrar este capítulo da educação, li notícias há uns meses sobre a existência de amianto em algumas escolas de Odivelas. O que é que sabe sobre essa situação? Como é que se resolve essa situação? Os nossos eleitos têm abordado essa questão e nós no programa eleitoral temos propostas muito claras. Que é absolutamente necessário que a Câmara, em estreita ligação com o Poder Central, veja a maneira de resolver rapidamente essas situações que são um perigo para a saúde pública. É um perigo para a saúde pública. E, portanto, nós temos no nosso programa eleitoral propostas muito claras para ver como é que se vai intervir para resolver, porque há várias escolas, de facto, com essa situação, e é uma situação absolutamente inaceitável e tem que haver um plano de intervenção, não diria de emergência, mas um plano de intervenção claro, sério, para vermos como é que vamos considerar o problema. Mas daquilo que sabe, não tem havido intervenção em relação a essa matéria? Eu, tanto quanto julgo saber, não tem havido. É que estas notícias já vieram a público há alguns meses. Pronto, fala-se naturalmente, mas quer dizer, nós podemos dizer que estamos preocupados, não é? Até porque é politicamente correto. Mas a questão é saber se estamos a atuar. Nós, da nossa parte, é muito claro. Está a dizer que a Presidente Susana Amador veio dizer que estava preocupada? Não, eu não sei se disse ou não disse. Eu estou a falar do amianto como falar de outra coisa qualquer. A gente pode dizer que está muito preocupado. Mas quando temos determinadas funções, mas são nós temos que passar medidas concretas. É neste domínio como em muitos outros. Tem que ser medidas concretas e ver com a função que temos, qual é a obrigação que temos de intervir e de abanar. Quer dizer, há matérias que se tem que abanar. Tem que dizer, não, isto tem que ser resolvido. Não, e ver todas as formas para que o problema seja resolvido. Outra dos itens, outra das propostas da sua candidatura é criar mais espaços verdes, requalificar e melhorar os já existentes. Essa também será uma competência que irá delegar nas juntas de freguesia, se for Presidente? Sim, mas há mais do que delegar, há também que fazer mais. Dizer-lhe que a área do ambiente para nós é uma área prioritária. Com tudo o que isso envolve, de defesa da água pública, de gestão pública dos resíduos sólidos, de limpeza das linhas de água. A situação é gravíssima. Basta ir à Roja, basta ir ao bairro dos Cágados, Tem visto isso? Sim, no concreto, quer dizer, e queixas imensas. Portanto, isto é ambiente.
áreas do ambiente e naturalmente que neste domínio das linhas de água, da requalificação dos rios, há componentes que é da autarquia, há componente que é central e que temos que fazer intervir e naturalmente que o problema dos espaços verdes é um problema muito importante para nós. Aliás, eu creio que se olharmos para a freguesia da Ramada e como aquela freguesia não é conhecida pelos prédios altos que tem, mas é conhecido pelas avenidas largas, pelo verde que encontramos, eu creio que ali está a marca da CDU. E se nós fazemos, o exemplo é a sua referência. É um exemplo concreto para a população que sabe. E, portanto, se nós fazemos ali, e bem, toda a gente nos fala, não é? E a gente vê, seguramente, que as zonas verdes é uma prioridade. E prioridade em vários pontos de vista. Primeiro, é preciso, de facto, ter um trabalho de delegação de competências com as juntas de freguesia que permita, de facto, a limpeza, a manutenção destas zonas verdes com qualidade para as populações e procurando também ganhá-las para que elas sintam que esses espaços são feitos para si e que eles também têm que ser parte ativa da sua defesa e da sua proteção, seja relativamente a atuações mais negligentes de quem tem competência, seja relativamente, digamos, a atos de vandalização. Portanto, a população também tem que sentir que aqueles espaços são para si, portanto, vamos trabalhar claramente relativamente à melhoria, porque há espaços verdes aqui, por exemplo, da freguesia de Odivelas, quer dizer, chamar aquilo, ainda agora estivemos na Arroja, chamar aquilo um espaço verde... É um dos que considera prioritários para a intervenção? Podia-lhe dar muitos outros exemplos. Eu estou-lhe a dar um exemplo, mas há muitas prioridades de intervenção neste domínio. Mas queremos alargar as zonas verdes. Por exemplo, nós temos a proposta de construir um grande parque urbano nas Granjas Novas. E o que é este parque urbano? É exatamente num sítio onde houve um grande projeto do PS chamado OTEC, que era uma incubadora de empresas, um polo universitário, e claro que não diziam que também havia, digamos, um contrato com a Luz ao Capital que licenciavam, não sei, muitos focos. Pronto. A verdade é que isso ficou pelo caminho. E está ao abandono. Está ao abandono. Quer a parte dos terrenos da Excometna, num estado de degradação imenso, quer a outra zona, que são terrenos municipais, nas Granjas Novas. E, portanto, nós para já consideramos que os terrenos municipais não são para ser negociados assim. Terrenos municipais é algo de muito precioso para reduzirmos a betonização deste concelho. E aqueles são espaços, de facto, preciosos. E, portanto, a nossa proposta é um grande parque urbano verde que seja colocado à disposição da população, não só daquela zona, mas para a componente lúdica, para a componente de lazer. Esta é uma questão absolutamente necessária, portanto, avançar neste domínio. Como, por exemplo, numa outra área, já agora em termos de grandes obras, não sendo estritamente zonas verdes, nós temos um projeto muito claro relativamente aos terrenos do eixo Odivelas Futebol Clube, que são terrenos municipais, que a Câmara entregou a um clube nacional, não é? Nós consideramos que estes terrenos, que são municipais, têm que ser, de facto, revertidos para o município, estão completamente abandonados, não é? Em mau estado, e ali fazer fazer uma reconversão, fazer um complexo, de facto, desportivo e de lazer ao serviço da população. Portanto, isto ao nível das zonas verdes. Por outro lado, nós somos absolutamente contrários, portanto, digamos, à ideia de que está tudo feito neste domínio. Portanto, há muitas zonas verdes. Não, temos que fazer mais. Há, de facto, freguesias como a Ramada, mas eu creio que nós precisamos, vou-lhe dar um outro exemplo, que se fala menos. Os bairros do Governo Civil. Lembrar, por exemplo, que em vésperas de eleições, o Governo Civil, o PS, foram lá dizer àquelas populações que rapidamente aquilo seria transferido para o município. Aliás, no programa eleitoral do PS, dizia-se, no primeiro semestre de 2010, teriam transferidos. Não foram transferidos. Isso não aconteceu. Não, mas eu agora pego com as zonas verdes e com os parques. De facto, aqueles bairros não têm parques infantis. Aqueles bairros não têm zonas verdes. Então, o PS fala tanto, e o Sr. Amador fala tanto da solidariedade, de uma sociedade inclusiva, mas o bom exemplo que deveria dar, e que nós daremos, é que procuraremos que naqueles bairros sejam feitas zonas verdes, sejam arranjados os espaços exteriores, hajam parques infantis para aquela criança, porque falar de sociedade inclusiva é colocar a intervenção municipal nos seus domínios, nas esferas que têm intervenção,
a combater, de facto, assimetrias. Não é vermos, como vimos, ainda agora há dias, no bairro da Urmeira, onde a CDU, no passado, na Junta de Freguesia, tinha construído um parque infantil, havia terra. Não há uma zona verde. Portanto, também desse ponto de vista, teremos uma intervenção que vise harmonizar o concelho, reduzir esta excessiva petronização, ter espaços públicos de lazer, de fruição por parte da população, seja em zonas socialmente mais debilitada, seja noutras zonas do concelho. Todos têm igualdade a essa oferta de qualidade ao nível dos espaços verdes. À semelhança do que acontece, então, em exemplos, como citou, da freguesia da Ramada. Falou aqui também no Odivelas Futebol Clube. Saltamos agora ligeiramente para o desporto. Gostava de saber a sua opinião sobre toda esta problemática que envolve o clube e sobre a intervenção da Câmara, se deveria haver, se acha que não. Bom, eu acho que este é um processo já muito adiantado. Complicado. Porque aquilo que se deveria ter feito, aliás, a CDU teve uma posição muito clara nos órgãos de poder autárquico, é que quando foi avançado com o processo de insolvência, a Câmara Municipal deveria ter tido um papel muito ativo nessa altura para procurar encontrar formas de evitar, de facto, esta situação. Não o fez. E nós consideramos isso, de facto, muito grave. Pelo contrário, portanto, os terrenos do Odivelas Futebol Clube veio à posse, portanto, do município, os terrenos são do município e, portanto, até desse ponto de vista, não tratou o processo de insolvência e passou logo para o Sporting, quando isso são terrenos municipais. Aquilo que lhe posso dizer no domínio do desporto, relativamente ao Odivelas Futebol Clube, portanto, eu creio que a situação é esta. Portanto, houve de facto aqui uma falta, digamos, de intervenção na procura, digamos, de soluções que tivesse evitado esta situação. Agora, no plano do desporto, nós queremos acabar com uma intervenção que é casuística, uma intervenção municipal que não tem rumo, que desvaloriza a importância do movimento associativo desportivo. Aliás, o caso maior é a construção de um equipamento, pavilhão multiusos, para a prática desportiva, que, a seguir, é colocado na mão de um clube nacional. Quando, com vantagem, aquele equipamento precisava, já não estou a falar da componente financeira, dos custos que isto tem mensalmente, dos custos a não ser invertido desta parceria, já não estou a falar-te um pouco da mensalidade que o clube não paga, que é uma mensalidade, deixa-me utilizar a expressão, churuca, não é? 10 mil, pronto, tendo em conta o investimento, já nem estou a falar nisso, embora isso seja por si suficientemente grave. Pronto. Mas, de facto, eu acho que isto é um exemplo concreto. Da nossa parte, nós iremos procurar, de facto, ter uma política de promoção da prática desportiva no concelho, para todos. Procurar, de facto, acarinhar, apoiar, incentivar os dirigentes associativos do concelho das coletividades. O papel da autarquia de promover o de apoiar de diversas formas. Sem dúvida, porque é com eles que se pode ampliar a prática desportiva. É com quem? É connosco? É com eles que estão no terreno? Não é das suas prioridades neste não, programa? A questão do desporto também é uma questão muito importante. Desporto, cultura, ambiente. Há várias prioridades. Aliás, depois posso falar mais globalmente. Nós temos um programa eleitoral por várias áreas. Naturalmente que o desporto é uma questão fundamental para o bem-estar do indivíduo. Não é? Portanto, não é uma questão desprezível. E, portanto, vamos procurar, desde o maior apoio aos dirigentes associativos, o maior apoio às entidades que no concelho portanto, praticam e são ligadas ao desporto em várias modalidades. Creio que esta é uma questão absolutamente necessária. Como também incentivar, digamos, a prática desportiva popular com estas associações dirigidas às crianças e aos jovens e a outros grupos. Portanto, esta é também uma vertente muito clara no nosso programa eleitoral. E, de facto, reverter os terrenos municipais do antigo Odivelas Futebol Clube para um complexo desportivo, lúdico, ao serviço da população deste concelho e da prática também desportiva. Também tem visitado associações desportivas? Sem dúvida. Há muitas queixas, naturalmente, faltas de apoio. Portanto, muita carolice das pessoas, muita carolice, muito amor à camisola, e eu creio que essa é uma questão absolutamente necessária, digamos, esse é o espírito do associativismo, em vários domínios e também do desporto, mas creio que estas coletividades têm que ser, de facto, valorizadas pela ação dos seus dirigentes, e ser valorizadas não só por palavras, é analisando com eles que apoios é que eles precisam,
reformulando até um conjunto de apoios que atualmente existem e que, na verdade, não respondem às várias necessidades e construindo naturalmente com eles. Fernanda Mateus, outra das suas propostas é defender a restituição das 7 freguesias. Como é que a Câmara Municipal e a Fernanda Mateus, enquanto Presidente de Câmara, consegue fazer isto? É mais uma vez a intervenção do Poder Local no Poder Central? Não, quer dizer, a CDU faz isso de vários pontos de vista. Primeiro, as nossas candidaturas às freguesias e aquelas que hoje estão face à união de freguesias, eu costumo dizer que a CDU, à frente dessas juntas de freguesia, é a força que em melhores condições está, por um lado, de minorar as consequências desta junção. Porque é uma evidência que esta junção significa menos meios, menos proximidade. E, portanto, a CDU e os nossos candidatos, de facto, às freguesias, é os que dão maiores garantias, que arregaçarão as mangas e procurarão ter uma intervenção no plano local que minore o máximo possível, digamos, esta situação que é lesiva da população. Naturalmente que, simultaneamente, nós continuaremos, no plano político, a exigir, digamos, a revogação desta medida, porque ela é injusta. Portanto, ela procura reduzir despesas do Estado, não é? Quando esquece a importância que este poder local próximo tem para a resolução de muitos problemas concretos, muitos deles que não se analisam por dinheiro. Não é? E portanto, acha que a Presidente Susana Amador fez pouco na defesa das freguesias do seu Conselho? Eu acho que, por exemplo, aquilo que podia ter sido feito era ter sido uma delegação de competências mais profunda, portanto, com as juntas de freguesia. E, portanto, acho que nesse domínio deveria o ter feito. E da nossa parte e da minha parte nós iremos fazer, aprofundar a delegação de competências nos vários domínios, dando mais meios, procurando que as juntas de freguesia, de facto, sejam o poder próximo que nós necessitamos. Mas estávamos a falar em relação ainda à Câmara. Obviamente, em relação às juntas. Naturalmente, nós temos a obrigação de lutar por uma divisão administrativa que corresponda às necessidades. Nós, CDU, estivemos na gênese da criação de freguesias deste Conselho. Não é? Porque sabemos, tivemos da Ramada e outras. Não é? A freguesia de Odivelas era uma freguesia imensa. Nós tivemos na gênese da criação dessas novas freguesias, porque essas novas freguesias são importantes para a população. Naturalmente que teremos que continuar a lutar por uma divisão e uma organização administrativa que melhor corresponda aos interesses da população. Portanto, no plano da intervenção, junto da Assembleia da República e do poder político, pois naturalmente que nós na Câmara e os nossos eleitos nas freguesias continuarão a lutar por uma causa que se considera justa e que favorece as populações. Depois desta reorganização administrativa, que dificuldades é que acha que as populações visadas vão sentir daqui para a frente? Eu espero que, colocando a CDU na presidência destas juntas, que não se vão sentir, porque a CDU tem a perspectiva de manter delegações de atendimento, portanto descentralizado, de modo a que as freguesias, os fregueses, digamos, a população não tenha que se deslocar, e vai-se procurar ter uma intervenção que considere os problemas que há a resolver, não é, no conjunto das freguesias que são... Minorar... Sem dúvida. Portanto, vai-se procurar minorar e encontrar soluções. Outro tema muito polémico, não posso deixar de lhe perguntar a opinião e também medidas que tomará enquanto Presidente de Câmara, é sobre o Instituto de Odivelas. Já pouco haverá a fazer nesta fase, por isso a minha pergunta é exatamente no sentido do que é que se poderá fazer também para minorar prejuízos para o Conselho nesta fase em que o processo já está todo avançado. Eu quero lhe dizer que o grupo parlamentar do PCP, que é o partido a que eu pertenço, foi o único que questionou o Governo sobre esta matéria. Porque há aqui vários problemas que se colocam. Portanto, nós temos uma entidade, uma instituição que está há muitos anos, portanto, já faz parte do património histórico, que é o marco digamos de assim. Odivelas. A de Odivelas, esse é um aspecto, e, portanto, é uma matéria que foi decidida à margem da comunidade educativa, e nós consideramos que isso é perfeitamente errado, e, portanto, nós estamos ao lado das pessoas que têm todo o direito de considerar que não se pode decidir sem elas. Não foi dada a resposta relativamente a essa matéria, mas nós consideramos essa uma questão muito importante, e vamos continuar, digamos, nesta linha, mas, ao mesmo tempo, há uma questão que o Governo não respondeu, e que também é importante. Então, querem retirar o Instituto, que é errado. Então, mas qual é o projeto que têm para ali? Porque estamos a falar de património.
não é? E, portanto, nós vamos continuar a ter, digamos, uma intervenção muito clara neste domínio, como relativamente a outras esferas da área do património histórico ou edificado no concelho. Nós, por exemplo, consideramos que é inaceitável, por exemplo, que a Quinta das Águas Férreas em Canessa, que foi um edifício, portanto, adquirido pela Câmara ainda no tempo da CDU, nos anos 80, esteja num estado de degradação inacreditável. E, portanto, connosco, este edifício e este equipamento será colocado ao serviço da população, digamos, e para a dinamização cultural e social que um equipamento desta natureza pode permitir. Mas ainda sobre o Instituto de Odivelas, acha que a Susana Amador deveria ter defendido mais o Conselho especificamente nesta matéria? Eu creio que nesta matéria, creio que as várias forças políticas manifestaram-se contra, digamos, a saída. E, portanto, eu não estou habilitada para dizer se fez muito ou pouco. O que lhe posso dizer é que, por exemplo, no caso da CDU, nós interviemos em vários patamares. Interviemos nos órgãos autárquicos e acionámos os mecanismos que estavam ao nosso alcance para, na Assembleia da República, levantar o problema. Portanto, e dar-lhe centralidade. E, portanto, eu creio que essa foi a maneira que vimos de intervir e nós continuaremos a intervir relativamente a esta questão, mas também ligada a outros aspectos do património. Eu já agora dizer-lhe que acho muito curioso que no programa, agora nos compromissos que aparece do PS e da candidata Susana Amador, por todos, aparece uma imagem muito bonita da fonte das Pissarras, não é? Aqui na ideia de que cumprimos. Mas a verdade é que importa dizer que esta fonte das Pissarras está num estado de degradação muito grande. Eu bem sei que esta fonte foi adquirida em 2011. Portanto, estamos em 2013. Também não quero fazer propaganda barata. Mas o que quero dizer é que, na verdade, nós vemos, por exemplo, em Canessas, a fonte das Fontainhas está em bom estado, com digamos, um espaço envolvente arranjado, porque a Junta de Freguesia da CDU, em Canessas, resolveu. E, portanto, como lhe posso dizer, que relativamente a este conjunto, há um conjunto de fontes que são preciosas, algumas municipais, outras de proprietários privados, nós consideramos absolutamente necessário, portanto, ter um processo de requalificação destas fontes, negociando e conversando com os próprios proprietários, procurando muito, de frente, ligar a história e a importância da água, que estas fontes representam, à atualidade, à importância da preservação da água. Até porque o aqueduto de águas livres começa exatamente em Odivelas. Exatamente. Mas, no fundo, ligar isto ao momento atual em que se põe a privatização da água, porque não é possível dissociar uma coisa da outra. Por outro lado, por exemplo, nós vemos com grande preocupação, já agora dizer, o senhor roubado, é um monumento nacional, está completamente degradado. O que é que foi feito para a sua defesa? O património a Quinta histórico das Águas Férreas, já lhe falei, portanto está abandonado. A Quinta do Espírito Santo foi adquirida pela Câmara, pelo PS. A verdade é que tentou privatizar, porque de facto há áreas que o PS ou entrega a privados ou vota o abandono. Nós queremos requalificar aquele espaço, que é o espaço das antigas alunas de Odivelas, e colocá-lo ao serviço da cultura e da comunidade. Portanto, estes são alguns exemplos. Como, por exemplo, nós consideramos absolutamente necessário que haja toda uma estratégia municipal que valorize a identidade deste concelho. A identidade daqueles que todos os dias fizeram e fazem a história, que no fundo é o povo do concelho de Odivelas. E pensamos também aqui tem que haver uma estratégia de intervenção. O património histórico já foi, de resto, o alvo aqui de um programa na TVL de debate político, e a Fernanda Mateus partilha dessa ideia que há muito património em Odivelas completamente ao abandono. Sem dúvida, aliás, eu nem falei aqui todos os aspectos. Tem já planeado nós precisamos de planos, que é nós precisamos, ao nível das áreas do ordenamento do território, nós precisamos de planos de requalificação de zonas antigas, como a zona antiga de Odivelas, que eu acho que é de facto uma coisa, é um tesouro que nós temos ali, e que precisa de facto de um plano, digamos, de requalificação e de revitalização. Creio que é uma questão absolutamente necessária. Como nestas áreas, acho que não é possível trabalhar avulsamente. Tem que saber o que é que quer e o que é que vamos fazer. Preciso todo um planeamento envolvendo as pessoas e ver como é que vamos intervir de forma regular, concertada,
sabendo exatamente o que nós queremos e valorizando de facto esse importante património, porque isso é também um fator de atração das pessoas de fora ao concelho, não é? Mas também é um fator de agregação das pessoas que chegam ao concelho e que vêm viver do concelho e que começam a relacionar-se com a sua identidade. E para isso é preciso que os monumentos estejam bem tratados, que haja toda uma política de promoção e de valorização, de facto, desse próprio património. E que as próprias pessoas gostem, identifiquem-se e sintam que o seu poder local está na primeira linha dessa defesa e dessa valorização. Creio que é uma questão absolutamente necessária. Estamos na reta final desta entrevista, já sei que a campanha está a correr bem, já me disse na primeira pergunta desta entrevista. Pergunto-lhe agora expectativas nesta campanha. Deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós consideramos absolutamente necessário que seja aprovado um plano diretor municipal. O PS prometeu em 2010 ter aprovado. E nós consideramos absolutamente necessário porque é inacreditável que em 12 anos não haja um PDM. E para nós um PDM tem que ser discutido com as pessoas e, sobretudo, tem que impor regras muito claras de quais são os índices máximos de população em determinadas zonas, tem que pôr limites relativamente à utilização dos solos, tem que ter um plano de requalificação das zonas que estão mais degradadas. Então essa será a sua primeira prioridade, assim poderemos dizer. Uma prioridade absoluta, ligada também a uma questão fundamental. Tem que haver uma política de solos, isto é, os terrenos municipais, que são áreas de cedência, são tesouros que têm que ser postos ao serviço de equipamentos, zonas verdes, etc. E têm que se negociar outros. Creio que é absolutamente necessário. Quanto às expectativas, eu creio que nós estamos nesta campanha, eu digo nós, porque nós somos uma vasta equipa dos candidatos às juntas de freguesia da CDU, dos candidatos à Câmara, dos candidatos à Assembleia Municipal. Nós estamos nesta campanha com uma enorme confiança. Nós temos consciência da simpatia que as pessoas sentem relativamente ao trabalho que realizamos e àquilo que nos propomos realizar, porque sabem que nós somos gente séria. E, portanto, aquilo que nós temos dito à população é que está na hora de fazer um balanço do que é que significou 12 anos de gestão do Partido Socialista aqui. O que é que o Conselho efetivamente ganhou, para além de muita propaganda. Muita propaganda e muitas maquetes. O que é que ganhou com 8 anos de Susana Amador do PS à frente? E acha que a população está permeável à mudança neste momento? Acho que sim. E nós o que dizemos à população, e também quero dizer hoje aqui nesta entrevista, é dizer às pessoas, experimentem, deem a oportunidade à CDU de estar à frente da presidência da Câmara, de me colocar como presidente da Câmara Municipal de Odivelas, a equipa que a CDU tem para a Câmara e de confirmar na prática as nossas diferenças. Nós estamos convencidos que temos um projeto que pode mudar o Concelho de Odivelas, mas que será feito com a população, com a sua participação e das suas organizações. Fernanda Mateus, muito obrigada mais uma vez em nome da TVL e em meu nome por ter estado aqui hoje. É então a candidata pela CDU à Câmara Municipal de Odivelas. Ficaram aqui as ideias de Fernanda Mateus, as ideias e as propostas políticas. A TVL vai continuar a acompanhar todas as propostas políticas dos candidatos, não só de Odivelas, mas também dos candidatos às câmaras de Lisboa e Louros, como de resto tem acontecido. Pela minha parte, muito obrigada por ter estado desse lado.